Bom dia, mais um despertar de oração, mais um domingo. Que Deus esteja conosco, que Deus realmente nos fortaleça e nos faça ser impelidos para um ótimo dia, uma ótima semana, né? Tamo junto, meu nome é Levi Carvalho, a gente está em mais um de nossos momentos de oração. E nosso versículo base hoje está em Mateus 11, do versículo 28 ao versículo 30. Acho que essa vai ser a nossa última parte dessa parte de consciência, depois a gente vai começar outros assuntos. Antes diz assim, em Marcos 3, de 13 a 14, diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12 para que estivessem com ele. Hoje Jesus continua chamando pessoas. Ele chama a mim, chama você para estar junto com ele, né? Diferente dos outros tempos bíblicos, antes de Jesus vir, antes de Jesus morrer, antes de Jesus ressuscitar, o homem não tinha a possibilidade de ter Deus dentro de si, né? Então as pessoas viviam, mas devido ao ato de Jesus não ter morrido ainda, de Jesus não ter deixado o Espírito Santo. Bom dia, Dani, tudo bem? Belíssimo domingo a você. Então, devido a Jesus não ter vindo ainda, então as pessoas não tinham o Espírito Santo dentro dele, era impossível para eles ter isso, né? Muitos deles tinham um revestimento do Espírito Santo para fazer atuações específicas. Então, quando, por exemplo, estava lá Moisés, ele chamou para fazer o tabernáculo ali, Deus capacitou pessoas específicas para trabalhar com tecido, trabalhar com madeira, trabalhar com ouro, trabalhar com ferragens. Quando Saul foi ungido rei, houve uma unção específica também em cima dele. Ele criou força diferente, fez algumas coisas extraordinárias. Sansão foi um deles, foi considerado o homem mais forte do mundo. Houve uma unção sobre ele, o Espírito Santo veio sobre ele. Deixa eu ver um outro aqui. Davi tinha um talento fora do normal, o Espírito Santo também estava sobre ele. Vamos ver se ainda tem mais um outro. Noé foi capacitado daquele tempo para criar uma arca que ele nunca soube. Na verdade, naquele tempo nem chovia ainda, né? Direito. Não tinha como ver um algo daquele como um dilúvio. E mesmo assim, Deus o capacitou para criar aquele grande navio, aquele grande barco, para levar uma parte da população e muitos animais, né? Então, durante a história do Velho Testamento, a gente vê Deus capacitando algumas pessoas. Hoje não. Hoje Deus nos capacita a fazer coisas extraordinárias também, mas Ele está dentro da gente. Ele fala para a gente, além de tudo, que Ele vai estar conosco todos os dias até a consumação do século. Isso deve ser um consolo para mim e para você. O versículo básico que a gente estava brincando, falando da agorinha no começo, porque querendo ou não é uma alegria. Então, quando a gente fala em brincar com a palavra, em termos de se divertir, de estar alegre no que Deus tem para nossas vidas, do que Deus tem para nos capacitar, do que Deus tem para nossas famílias, da palavra que Deus, através da Bíblia, tem para mim e para você, para que nós possamos viver uma vida em abundância. E diz assim, Mateus 11, do versículo 28 ao 30: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu já ouvi muitas vezes pessoas falando assim: não, ser crente é muito complicado, ser crente é uma coisa muito difícil. É complicado. Jesus diz que não. Jesus diz que é fácil. Jesus diz que é leve. É só tomar o fardo dele e deixar ele tomar o nosso. Então existe algo que nós temos que aprender a fazer para conseguir trocar esses fardos, né? Pegar o fardo de Cristo e deixar o nosso nas mãos dele. Essa parte é que não é a tão fácil da história. A gente tem que ter uma luta e tem uma briga que a gente tem que buscar na palavra de Deus, buscar em oração, intimidade com Deus, para que a gente consiga
pegar esse versículo e transformar em fé. Então, quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente lê esse tipo de passagem, por exemplo, a gente pode pegar, repetir, até que isso se concretize, se torne fé para nossas vidas, e a gente consiga pegar o fardo de Jesus, que ele fala que é leve, que nos daria essa oportunidade de viver um evangelho leve, um evangelho suave, e podendo ser realmente efetivo no reino de Deus, né? Então, Jesus convida pessoas como eu e você. Não importa quem você é, não importa a idade, não importa o sexo, não importa a nacionalidade, a classe social, não importa de onde você veio, para onde você vai. O momento de vida onde que você está, não importa teu passado, não importa teu futuro, não importa o que tu está fazendo agora, ele continua convidando. Não importa nem mesmo a nossa religião. A gente simplesmente teria que entender que Jesus está aquém das religiões, no caso, né? Ele não quer, não nos convida para uma religião, ele nos convida para aceitá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas, né? Então, ele convida a gente, assim como convidou os 12 que a gente leu ainda agora, ele convida a gente para andar com ele e para ser um dos discípulos dele. E querendo ou não, a gente vê a história um pouco da Bíblia e a gente percebe que a grande ambição de um discípulo, e até pela história dos judeus também a gente vê isso, que a grande ambição dos discípulos naquele tempo era ser igual ao seu mestre. Então eles viviam quando eram aceitos como escolhidos de um dos mestres ali, eles viviam para ser igual ao seu mestre. Então a ambição deles era ser como Jesus Cristo, no caso, os 12, a ambição deles. Depois a gente vê 70 também que entraram depois. Então a ambição daqueles rapazes, daquelas pessoas, daqueles homens ali, era ser igual ao seu mestre, era ser igual a Jesus, era saber que era saber o que Jesus sabia fazer, do que Jesus queria ensinar e conseguir fazer a mesma coisa. Era o pensamento daquele tempo. Deveria ser o nosso também. Então é saber o que ele sabe e fazer o que ele fez. Que queremos mesmo é nos tornar pessoas como ele. Então, esse deveria ser o desejo do nosso coração, saber o que Jesus fez e ansiar por ser igual a ele, né? Assim também, Paulo, só para mostrar que isso é uma verdade daquele tempo mesmo, Paulo também quis isso. Tanto é que ele diz assim em 1 Coríntios 11:1, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Bom dia, Brunão. Bom dia, Léo. Como é que tá aí, tiozão? Bora, Bill. Fala sério, tio. Amo você, mano. Você mora aqui, ó. Então, Paulo disse assim, sei dos meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, esse era o desejo daquele tempo. As pessoas entendiam o que era ser um discípulo. Eles queriam, como discípulos, ser igualzinho aos seus mestres. Era o que os caras queriam naquele tempo. Quando o cara era aceito, que vinha aquela frase assim, vem e segue-me, que era uma coisa daquele tempo cultural, os mestres faziam aquilo. Quando eles viam, vem e segue-me, era uma grande honra. Então, aí a partir do momento que o cara seguia o seu mestre, ele queria ser igualzinho. Ele queria seguir, ele queria copiar o seu mestre. Então a gente devia ter esse anseio também de copiar o que Jesus era, assim como Paulo era imitador de Jesus, ele fala isso, sei de meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse devia ser também o nosso desejo, ser imitador de Jesus Cristo, até que isso se torne uma verdade para a gente, assim como para aquelas pessoas que a gente vê na Bíblia, em Atos, os apóstolos, os discípulos dos apóstolos conseguiram ser imitadores. A gente também tem que ser imitador de Jesus Cristo, a gente tem que buscar isso para nossas vidas. E para a gente finalizar, eu deixo um versículo que é um versículo que está no meu coração há muitos anos, que está escrito em Salmo 119, 160. E a gente acaba aqui essa parte de consciência, a gente vai falar sobre outros assuntos a partir de agora. Bom dia. E diz assim esse versículo, Salmo 119, 160. A soma da tua palavra é a verdade. Cada uma das tuas justas ordenanças dura para sempre.
A palavra do Senhor dura para sempre. A Bíblia diz que podem passar todas as coisas, mas as minhas palavras não vão de passar. Ela nunca vai deixar de passar, ela vai continuar sendo a mesma. E, e é isso, a gente tem que entender que ela não vai voltar. Por isso que a fé é entender o que Deus quer, porque a palavra de Deus nunca vai mudar. Então, a fé é buscar o que Deus disse sobre mim e sobre você e tomar isso como verdade, porque nunca vai mudar. Se Deus disse que te cura, Ele vai te curar. Se Deus disse que Ele vai prosperar a tua vida, Ele vai prosperar. Se Ele disse que Ele... a Bíblia diz assim, se você não tem sabedoria, peça a mim, que eu a darei de bom grado. Então, se Ele disse isso, isso nunca vai mudar, porque Ele já disse, a palavra dele está firmada nos céus. E isso é uma verdade. Você só tem que tornar essa palavra fé para você, para que você consiga utilizar, porque no final das contas a moeda de Deus, a moeda de compra nos céus é a fé. Então, todas as bênçãos estão reservadas nas regiões celestiais. Basta a gente ir lá através da fé e tomar posse disso. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado pelo esforço. Então, é o se esforçar em entender o que a palavra diz sobre mim e sobre você, se esforçar para entender o que a palavra diz sobre minha família, sobre a tua família, e no final das contas, mais ainda, sobre a família de Deus, né? O que ela diz, o que ela te imposta, o que ela te dá posses. Jesus não veio por acaso, ele veio para te dar vida, vida em abundância. Bom dia, Tagni. Eu tento acertar teu nome já tem um tempo, eu espero que eu esteja acertando. Bom dia, então bora lá para a gente finalizar aqui essa bela manhã de domingo. Eu acho que foi um pouquinho mais rápido, mas eu espero que você tenha sido extremamente edificado. Tem sido uma bênção estar aqui, foi uma grata surpresa esse convite do Bruno para estar junto com vocês aqui, e continua sendo assim. Me alegro de estar aqui com vocês, me alegro em realmente poder falar um pouco de Deus, e me alegro em estar falando do que Tagni. Top. Então, Tagni, tamo junto. Então, bora lá? Vamos lá, então. Senhor Deus e Pai, te agradeço por mais essa manhã de domingo, Senhor. Como é bom estar contigo, Senhor. Esses dias eu estava conversando com uma garota aqui em Manaus, falando da tua palavra, e me saltou algo, e isso é verdade, Senhor. Eu não presto sem a tua presença, Senhor. Eu não presto sem ti. Sou muito grato por tu ter me encontrado, tu ter me escolhido para estar no teu reino, para estar na tua presença. A palavra diz que tanto querer quanto realizar vem de ti. Então sou grato porque no final das contas o serviço todo, no começo a busca foi tua, Senhor. Tu tens buscado. A tua palavra diz que os campos estão brancos. Tu está buscando pessoas ainda, Senhor. Te agradeço, Pai, por fazer parte do teu reino. Te agradeço por conhecer a tua palavra. Te agradeço pela vontade que eu tenho que eu sei que foi dada por ti, de te conhecer, de continuar te conhecendo. Essa, na verdade, é uma das tuas palavras, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Existe até música sobre isso, que a gente aprenda não simplesmente a cantar essas músicas, mas a viver essa música, viver o que essa palavra diz, para que nós possamos ser efetivos, Senhor. Não simplesmente em falar, Senhor, que não seja só um falar, não seja só uma expressão de nossos lábios, mas seja uma atitude no nosso coração, a tua palavra. Que aprendamos a fugir realmente do que o inimigo tem colocado e plantado nesse século, nesse mundo, e comecemos a viver o que tu desejas para nossas vidas, para nossas casas, para nossos amigos, porque se nós estamos plantados em um local, tua palavra diz que é como se nós estivéssemos em cima da mesa, num local bem alto, Senhor, para iluminar, para ser luz para outras pessoas. Então, que possamos realmente ser luz, que possamos ser sal, salgando, talvez não o mundo todo, porque nem todos vão ter esse alcance, mas pelo menos as pessoas à nossa volta, para que essas pessoas, de alguma forma, sejam elucidadas, Senhor, sobre a tua palavra, que elas possam ser realmente
tocadas pela Tua palavra e que juntamente conosco possam fazer parte do Teu reino, Senhor. É o que te pedimos, dá-nos uma manhã de domingo extraordinária, dai-nos uma semana de paz, uma semana de vitória. Nós vemos como Teu exemplo, a Tua palavra diz que Tu saías vencedor para vencer, que possamos também tomar posse desse versículo, Senhor, e sairmos na semana vencedores para vencer nossas vidas, vencer nossos obstáculos, vencer nossos problemas, porque Tu nos trouxe aqui para solucionar, Senhor, e para ser bênção para outras pessoas, ser bênçãos para outros povos, ser bênção para outras nações. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço e decreto sobre a vida de todos aqui, que possamos ser bênção, Senhor, luz e sal nessa terra, em nome de Jesus, amém. Já estou até virado para o outro lado aqui. Beijão a todos e possamos realmente ter uma semana abençoada. Dani, beijão também, um bom dia para você aí e vamos junto, na próxima semana estamos aqui de novo. Tchauzão.